Ferrari está entrando no Grande Prêmio que se realizará na China com muitas expectativas após o desastroso Grande Prêmio de Melbourne, e a declaração de Visser elevou as esperanças dos tifosi a um novo patamar. Mas, com o MCL 39 se mostrando muito mais competitivo do que originalmente pensávamos, será que Ferrari conseguirá diminuir a diferença sob as condições completamente diferentes da China? E se sim, será que eles poderão redimir a glória de Maranello? Não há dúvida de que Ferrari deixou muito para desejar em Melbourne, especialmente com a tática comprometida e a estratégia deficiente da equipe. Mas a equipe não vai se prender a esses erros e está concentrando seus esforços na melhoria e na curva de aprendizado. A maior força de Ferrari é continuar se esforçando e aprendendo. E embora isso nem sempre tenha se mostrado eficaz, não é necessariamente algo negativo para a equipe. E a declaração de Visser encorajou os fãs de Ferrari, ao afirmar que muito desempenho ainda está por vir com o SF25 a partir do Grande Prêmio de Xangai. Ao comentar o assunto, o diretor da equipe de Ferrari afirmou que, na Austrália, não se viu a verdadeira Ferrari e que na China eles começarão do zero, o que serve de incentivo para as esperanças de todos os fãs, engenheiros e pilotos. Mas essa não é a primeira vez que essa mensagem é ouvida dentro do grupo. Uma vez que os comentários giram em torno do fato de que, até vermos algo nas pistas, na forma de um carro competitivo e de uma dupla capaz de lutar por vitórias em corridas, tudo o mais não faz nenhum sentido para ser divulgado ou comentado. Entretanto, qual área Ferrari deve melhorar para a corrida em Xangai? O problema número 1 é provavelmente a degradação dos pneus, pois eles estavam se negligenciando de forma massiva em comparação com a Red Bull, a McLaren e até a Mercedes. Os problemas de Ferrari começaram com a falta de aderência e o uso excessivo dos pneus, o que impediu a oportunidade de entrar em modo de impulso e percorrer uma grande distância após o processo desastroso de classificação, sendo essa a razão pela qual Hamilton passou tanto tempo atrás de Albon e eventualmente não conseguiu ultrapassá-lo. E após a declaração de Lahir de que a equipe estava muito aquém das expectativas no domingo, em comparação com as projeções iniciais, talvez seja a hora de tocar o alarme. O processo de adaptação de Ferrari também precisa ser analisado profundamente, pois eles se viram lutando nas condições mutáveis de Melbourne, e felizmente para eles, isso não se repetirá na China. Contudo, mesmo com céu limpo e sem previsão de chuva, há outro aspecto que necessita ser reformulado: a comunicação entre o piloto e o engenheiro de corrida, bem como entre a parede dos boxes, já que, em uma sequência de eventos bastante inusitada, Hamilton foi informado de que a chuva não intensificaria, enquanto outro membro da equipe recebeu a informação de que uma chuva de classe 3 estava a caminho e duraria 2 voltas. E mesmo com essas informações divergentes, a equipe não dividiu a estratégia e decidiu permanecer na pista com ambos os pilotos. Um erro que não pode se repetir se eles desejam se ver no topo. Esses fatores explicam por que as declarações de Visser são levadas em conta pelos fãs de Fórmula 1. E é totalmente compreensível duvidar das declarações de Ferrari, que há muito não conseguem resolver seus problemas. Agora que entraram na temporada de 2025 como favoritos, juntamente com a McLaren, classificando na posição 7 e na posição 8, e terminando a corrida na posição 8 e na posição 10, quando tiveram uma clara oportunidade de pelo menos um pódio, isso precisa ser corrigido imediatamente. É claro que as condições variáveis dificultaram tudo, mas não se viu Norris ou a equipe de Verstappen cometer erros na estratégia, pois eles fizeram exatamente o que foi solicitado, parando no momento certo e salvando suas posições. Por outro lado, o que se espera na China, em termos de condições climáticas, não será nem de longe semelhante ao que se experimentou na Austrália, já que haverá asfalto muito mais frio e temperaturas variando de 11 até 26 graus durante todo o fim de semana.
sem nenhuma previsão de chuva até o momento, sendo que o tempo está descrito como predominantemente ensolarado, com nuvens cobrindo o céu no domingo. E esse deve ser o objetivo principal de Ferrari: provar que o clima na Austrália foi o que os tirou do ritmo e que eles podem se recuperar mais fortes do que nunca. Até vermos melhorias na pista, tudo o mais é apenas especulação e conversa fiada. Mas o lado positivo é que Vizer está bastante convicto de que sua equipe fará progressos logo na segunda corrida da temporada. Em Melbourne, eles estavam indiscutivelmente atrás da Red Bull, da Mercedes e da McLaren, embora o ritmo com a equipe base em Brackley estivesse, de certa forma, equilibrado. Mas, se olharmos para as previsões antes do início da temporada e para os testes pré-temporada, Ferrari deveria estar na frente e perturbando as McLarens, não lutando com Albon e ficando em posições abaixo da posição 5. E quer você goste ou não, Ferrari está em desvantagem entrando na China, não perseguindo apenas a Mercedes-Benz McLaren, mas também a Red Bull. O Grande Prêmio de Melbourne também comentou sobre a ordem atual de classificação, afirmando que tem sido uma corrida complicada no geral, mas que a análise será feita, que é apenas a primeira corrida da temporada, e embora não tenha sido a corrida que se esperava, é necessário se remotivar em Xangai e se recuperar de um primeiro fim de semana decepcionante, já que o ritmo da McLaren foi inacreditável, até mais forte do que no sábado, por exemplo. E, embora estejam em desvantagem, é apenas a corrida 1 de 24, havendo muitas outras, e por isso é preciso manter a calma e continuar trabalhando na direção certa. Entretanto, Ferrari precisa ter cuidado com a nova mudança de regra da FIA, pois a flexibilidade do aerofólio traseiro voltou a ser controlada pelo órgão regulador, e a tolerância de 2 milímetros para o slot traseiro foi reduzida para 0,5 milímetros, com tolerância de 0,25 milímetros a ser aplicada na China devido ao curto prazo da própria regra. A partir de Suzuka, não haverá tolerância, e se o slot traseiro se abrir mais do que 0,5 milímetros, a desqualificação ameaça os carros em questão, o que é motivo de preocupação para a Ferrari, já que eles e a McLaren são as equipes que mais questionaram essa regra, conforme afirmou Pierre Walsh durante os testes pré-temporada no Bahrein, ao dizer que essas duas equipes ainda estão utilizando a vantagem do mini-sistema de redução de arrasto que se acreditava ser coisa do passado, aumentando ainda mais a pressão sobre a equipe de Maranello e sobre Hamilton, que marcou apenas um ponto em sua estreia pela Ferrari. Ele buscará se recuperar em Xangai. Mas o fato inevitável que se pensava não acontecer acabou se concretizando, e ele precisa de tempo para aprender o carro, pois embora as condições tenham sido muito úmidas em Melbourne, o que não será um problema na China, onde Hamilton terá um asfalto muito melhor para pilotar seu novo carro. Se ele e Leclerc não conseguirem partir da primeira fila ou de uma posição próxima, poderá ser mais uma corrida arruinada. É por isso que o heptacampeão mundial gostaria de fazer mudanças no ajuste do carro e se concentrar no que realmente importa, que é o conhecimento do carro e a otimização das ferramentas disponíveis. Ao comentar as mudanças que gostaria de implementar no SF25 nas próximas corridas, Hamilton demonstrou insatisfação com o ajuste do carro em diferentes partes do circuito e enfatizou que uma mudança na comunicação precisa ocorrer o quanto antes, já que é verdade que ele e a Darmy estão apenas começando a se conhecer. E, embora Charles Leclerc tenha superado pilotos como Vettel e Sainz, ele pode enfrentar dificuldades quando se tratar de Hamilton, sendo apenas a primeira corrida e não devendo a equipe ser julgada tão severamente após apenas uma atuação ruim. Mas uma coisa é certa: se as mudanças não ocorrerem rapidamente, a equipe entrará em uma espiral descendente, da qual não haverá saída até o início da próxima temporada. E se a situação não melhorar logo, Hamilton poderá ter
Que esperar pelas novas regulamentações para conquistar o 8º campeonato? E a primeira tentativa de um arco de redenção será apresentada à equipe de Maranello em Xangai. Com tudo isso em mente, o que se pensa sobre as chances da equipe italiana ser competitiva na China? E, mais importante, como se sairá em relação à McLaren e à Red Bull, considerando que as circunstâncias serão completamente diferentes? Deixe seu comentário. E se houver interesse na investigação mais recente da FIA a respeito das artimanhas do mini-sistema de redução de arrasto, pelas quais Ferrari e McLaren foram acusadas, confira o vídeo que aparece na sua tela agora.